Gente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Eu aqui, Manuel Pereira, do Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica do Nordeste brasileiro. E hoje aqui com a ilustre presença do professor doutor Tiago Signorini Gonçalves, ele que é professor da UFRJ, também faz parte da Sociedade de Astrônomos Brasileiros, SAB. E vamos conversar hoje a respeito dessa profissão, né? Profissão de astrônomo, como é ser astrônomo no Brasil, que caminhos devemos tomar para nos tornarmos astrônomos. Tiago, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no programa. Conte um pouquinho, vamos começar um pouquinho falando sobre sua história. Bom, antes de mais nada, oi, Manuel. Olá a todo mundo que está assistindo aqui esse programa. É um prazer estar aqui, é um prazer estar falando sobre astronomia, falando sobre a Sociedade Astronômica Brasileira. É sempre um prazer ter essa oportunidade de comunicar um pouco sobre isso. E para falar sobre a minha história, então, começando talvez pela universidade, eu não me formei em astronomia, formei em física, mas a verdade é que os cursos são muito parecidos, é uma coisa que talvez a gente possa até falar um pouquinho mais tarde. Mas então eu me formei em física e comecei a seguir mais o caminho da astronomia mais para o final da faculdade, talvez segunda metade, terceiro ano mais ou menos da universidade. Foi quando eu comecei a me encaminhar mais para essa área de astronomia. Depois, então, eu fiz física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois fiz um mestrado no Observatório Nacional e saí do país para fazer o doutorado na Califórnia, no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Passei alguns anos lá e foi lá que eu conheci a minha esposa, que também é astrônoma, então a gente fez o doutorado na mesma instituição. E quando eu estava terminando mais ou menos o doutorado, ela passou no concurso para a UFRJ, para o Observatório do Valongo, que é o Instituto de Astronomia da UFRJ. Então ela começou lá um pouco antes, eu voltei para o Brasil junto com ela, isso foi em 2011, e depois eu consegui uma vaga de professor também no mesmo instituto. Então eu estou como professor oficialmente na UFRJ, no Valongo, desde 2015, e aí estou lá desde então. Bacana. Fala um pouquinho a respeito da Sociedade Astronômica Brasileira, que ela tem a revista e tem alguns programas também a respeito de formação de professores dentro da área de astronomia. Pois é, a SAB ela é a principal sociedade científica que representa a astronomia profissional, quer dizer, a pesquisa em astronomia no Brasil. Ela existe desde 1974 e pouca gente conhece. A SAB, eu acho que talvez tenha ficado um pouco fechada na própria sociedade científica. Ela sempre teve atividades voltadas à educação, etc., mas eu acho que a gente está justamente tentando tornar a SAB mais conhecida agora do público. A gente está tentando interagir um pouco mais com a comunidade de astrônomos amadores, que tem trabalhos super interessantes sendo feitos também. Mas a SAB sempre foi principalmente uma sociedade científica e que, por exemplo, organizava reuniões anuais. Continua organizando, menos no ano de pandemia, obviamente, que não teve conferência, mas organiza reuniões anuais, encontros entre os astrônomos, tentando de alguma maneira fomentar a pesquisa em astronomia no país. E quase todos os astrônomos que trabalham em universidades e institutos de pesquisa no país são associados da SAB também. Bacana. Falando nisso, hoje no Brasil nós temos praticamente 3 universidades que trabalham com a formação de astronomia: a UFRJ, a Universidade Federal de Sergipe e a USP, né? Existe ou você conhece alguma iniciativa de ampliar para outras universidades a formação de astrônomo ou para a astronomia? Olha, primeiro eu incluiria também a URGS aí. A URGS ela é um curso de física, mas que tem um bacharelado, eu não lembro como ele chama exatamente, mas é um bacharelado em astrofísica, é como se fosse um curso dentro da física, uma especialidade em astrofísica, junto com as outras 3 que você mencionou, a FRJ, a USP e a Federal de Sergipe. Mas
não, eu diria que mesmo entre astrônomos não é tão, não existe um consenso de que deveria haver curso de astronomia. Eu, em particular, gosto, eu sou professor num curso de astronomia, mas tem muita gente que diz que o curso da física é suficiente. Eu não sei particularmente se eu concordo com isso, mas é verdade que os cursos são muito semelhantes. Então, as aulas que você tem em um curso ou em outro são muito parecidas. E o que eu diria que é importante, talvez, é expandir o número de grupos dentro, talvez até mesmo de departamentos de astrofísica, grupos que trabalhem com isso. Porque, no final das contas, se você fizer uma graduação em física, você já vai estar muito bem preparado para seguir uma carreira em astronomia. Isso é verdade. E eu sei de muita gente que me pergunta, inclusive, se gostaria, como é que é para fazer para seguir na carreira. E eu digo, olha, se você não tem a oportunidade de ir para uma outra cidade, o que muitas vezes para muitos estudantes é difícil mesmo, você faz um curso de física, isso vai te preparar super bem, você vai ter as mesmas aulas de matemática e física que a gente tem na astronomia, são cursos idênticos, e aí você só vai ter que ver algumas coisinhas mais específicas quando você entrar na pós-graduação, que você pega isso. Foi o meu caso, inclusive, e isso realmente não foi um problema para mim. O que você pode fazer é tentar ir para uma universidade também que tenha pesquisa, porque aí você pode, já na universidade, ter alguma experiência de pesquisa, iniciação científica, com um grupo que trabalhe na área. Então, um exemplo que me vem à cabeça é o FMG, que tem um grupo super bom de física dentro da universidade, dentro do departamento de física. A mesma coisa com a Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Tem vários grupos que trabalham com isso em departamentos de física que também são uma excelente opção para quem quer seguir na carreira. Praticamente os cursos de física durante a graduação já ofertam, inclusive, cadeiras onde a pessoa pode ir por esse caminho da astronomia, porém, também existem as pós-graduações, não é? Mestrados, doutorados. Você tem alguma ligação com essa formação, com esse tipo de formação? Sim, definitivamente. Eu sou coordenador do curso de pós-graduação lá no Valongo, na FRJ. Então eu trabalho bastante também com a pós-graduação, com mestrado e doutorado. E tem várias universidades que têm essa pós-graduação. De novo, às vezes é dentro de uma pós-graduação oficialmente em física. Mas você vai ter todos os cursos, vai ter toda a informação que você precisa. De novo, um exemplo bom é a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, que oficialmente é uma pós-graduação em física, mas que tem um grupo, um departamento de astrofísica super forte ali dentro. Então você pode seguir por esses caminhos dentro de departamento de física. Do Rio Grande do Norte também tem um grupo muito bom lá. Todos esses departamentos, o mais importante, a meu ver, é essa oportunidade de você ter contato com quem faz pesquisa em astronomia. Isso vai ser uma super ajuda se você consegue isso já na faculdade, porque você já começa a ter um pouco essa vivência da pesquisa para quem quer seguir nessa carreira. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam, mas acho que você tem mais know-how a responder do que eu, o astrônomo obrigatoriamente que vai se formar aqui no Brasil, ele obrigatoriamente passa da aula ou só vai trabalhar dando aula, ou também o campo de pesquisa é muito amplo? Olha, eu sempre digo que tem os dois. Eu acho que, inclusive, as universidades no Brasil trabalham com esse princípio de indissociabilidade, que eles chamam, que é você não consegue separar pesquisa, ensino e extensão. Em particular, pesquisa e ensino, nesse caso, são coisas que têm que andar juntas mesmo. Se você está querendo fazer pesquisa, você tem que ter alunos trabalhando nisso, você precisa formar a próxima geração de cientistas. Então, as pessoas me perguntam, mas você só dá aula? Eu digo, não, eu dou aula, sim, é parte do meu trabalho, mas parte do meu trabalho também é fazer pesquisa, é fazer ciência, é estudar as galáxias, isso também faz parte do que eu faço. Vai ser um pouquinho diferente se você está em um instituto de pesquisa que, em geral, não tem a graduação em astronomia, por exemplo, mas só tem a pós-graduação. E aí você pode pensar o Observatório Nacional no Rio de Janeiro, o CBPF no Rio de Janeiro também,
o INPE, no estado de São Paulo, ali em São José dos Campos. São lugares que são mais voltados para pesquisa um pouquinho, a carga horária de aulas é um pouco menor, mas no final das contas o trabalho que a gente faz em todos esses institutos é muito parecido um com o outro, e é uma combinação de uma certa quantidade de aula, um pouquinho mais ali, um pouquinho menos aqui, mas é aula e fazer pesquisa, os dois juntos, sempre. Tiago, o Brasil, ele tem muitos dos que estão se formando, ou já tem uma pós-graduação, pelo menos um mestrado, na área de astronomia, saindo e ficando fora do Brasil, não é? Estudando na Europa, nos Estados Unidos, Austrália. Nós, brasileiros, estamos perdendo eu vou dizer assim, essas cabeças para o exterior, ou sempre tem um retorno, ou acaba sempre tendo do retorno? Não, nem sempre tem, infelizmente. Eu acho que isso que você levantou é um ponto super importante. A gente tem realmente uma fuga de cérebros forte, e eu sempre tento dizer para as pessoas que isso é uma coisa momentânea. Quer dizer, ou pelo menos eu espero que seja, né? Mas essas coisas vão e vêm em ondas, tá? E a gente passa, às vezes, por momentos em que o financiamento da ciência no Brasil está mais difícil, e tem momentos em que o financiamento da ciência está um pouquinho melhor. E agora, nesse momento, sem dúvida, o financiamento da ciência está sofrendo aqui no país, mas eu tenho esperança, inclusive pela experiência que eu tenho de anos passados, que a coisa pode melhorar sim. O problema é que nessas horas em que a coisa está difícil, por exemplo, tem uma coisa, quando a gente faz depois do doutorado, muitas vezes você não consegue um emprego, a maior parte do tempo você não consegue um emprego imediatamente. Tem uma coisa que a gente chama pós-doutorado, que é que você recebe uma bolsa de pesquisa, não é um emprego permanente, é como se fosse um estágio temporário de 1 ano, 3 anos, dependendo de qual é a bolsa, para você continuar fazendo pesquisa, para você meio que rechear um pouco o seu currículo, para você conseguir passar num concurso e conseguir um emprego permanente. O problema é que essa fase em particular depende muito do financiamento do governo, por exemplo. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é de pessoas que saem do Brasil para fazer o doutorado fora, e que eu acho que é uma coisa positiva, porque essa vivência fora é boa. Eu sempre recomendo que as pessoas façam isso, tenham um pouco esse contato, porque a astronomia é uma ciência super internacional, super globalizada. É muito bom ter esse contato, mas eu queria sempre muito voltar para poder dar alguma coisa de volta. A minha educação toda foi pública, eu estudei em escola pública, eu estudei em universidade pública. Eu queria muito dar de volta, e eu trabalho agora em uma universidade pública, uma coisa que eu gosto. Mas às vezes as pessoas, mesmo querendo fazer esse caminho, não tem como, porque na hora de conseguir um pós-doutorado, não tem bolsa no Brasil, ele só tem uma oportunidade de continuar lá fora. E aí essas coisas vão se somando, e depois de um tempo, depois de vários anos no exterior, as pessoas acabam se acomodando, não é bem a palavra, mas acabam se estabelecendo nesses lugares, o que é uma pena. Então o que a gente tem que fazer é ter certeza que a gente tem investimento, que a gente tem essa infraestrutura para fazer pesquisa, para receber essas pessoas de volta, principalmente quando elas saem. Isso é uma coisa que atualmente está difícil, mas eu espero muito que a coisa melhore nos próximos anos. Tomara, com certeza. Certa feita, Lucas Fonseca, que já deu uma entrevista aqui para o nosso canal Sertão Ciências, fez a seguinte comparação, que na NASA você pode encontrar 1.000 pessoas da Índia trabalhando na NASA, enquanto que do Brasil você encontra menos de 10. O que é que se dá essa diferença tão desproporcional, Tiago? O que é que você pode atribuir? No final é dinheiro e é investimento. É investimento, não tem jeito. Então é interessante pensar, inclusive, que quando eu voltei para o Brasil em 2011, e essa era uma fase que a gente estava recebendo muitos estrangeiros. As pessoas às vezes não se dão conta, mas era um período em que a infraestrutura de ciência no Brasil estava melhor. E tinha sido logo depois daquela crise de 2008, 2009, a economia nos Estados Unidos estava bem complicada. E tinha muita gente vindo de fora, estrangeiros, europeus, americanos, que vieram fazer concurso no Brasil porque viam que as coisas estavam interessantes, era um momento bom para vir para o Brasil. A questão é justamente como isso vem em ondas. E aí, se você faz uma comparação com a NASA,
A NASA não tem essas ondas. A NASA está sempre lá em cima, porque ela tem esse investimento constante. Não depende de um governo, de um presidente que entra e sai. Isso aqui no Brasil é mais complicado. Então, a gente não tem esse fluxo constante de gente como a gente teve nessa época. Foi uma época em que a gente recebeu muita gente de fora, mas infelizmente isso não se manteve justamente porque o investimento, principalmente nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, caiu bastante. E seria ótimo se a gente conseguisse investir mais em ciência de novo e começar a receber essas pessoas, trocar essa troca de experiências, gente vindo de fora trabalhar aqui, isso é super positivo. Quero aproveitar aqui, quero saber um pouquinho da sua experiência, né? Como é que foi fazer o doutorado na Califórnia, correto? Isso. Isso, como é que foi o processo de você mudar para lá, a adaptação, os estudos, até porque muitos dos nossos espectadores, eles querem seguir essa carreira de astrônomo, e é interessante ter essa experiência aqui, não é? Falar um pouquinho sobre essa experiência. Olha, eu sempre digo para os meus alunos, antes de mais nada, sair é uma coisa positiva, mas não saia só por sair. Não vai para o exterior só porque tudo lá fora é melhor, porque isso não é verdade. Então, às vezes tem estudantes que pensam que qualquer universidade nos Estados Unidos ou na Europa vai ser melhor do que qualquer universidade aqui no Brasil. Isso não é verdade. Então, a gente tem excelentes institutos no Brasil, a gente tem a UFRJ, USP, UFMG, enfim, a gente tem institutos de ponta, grandes centros de pesquisa no Brasil, mas que às vezes as pessoas têm essa impressão falsa de que, não, lá fora, no exterior, é tudo muito melhor. Não é bem o caso. Então, o que eu sempre digo para eles, antes de mais nada, se você vai sair, saia para um lugar que é realmente bom lá fora. Não saia só por sair, mas procure as melhores universidades. E aí sim, você vai ter, por causa dessa diferença de investimento, você vai ter oportunidades e infraestrutura para desenvolver a sua pesquisa que são muito melhores do que o que a gente consegue no Brasil, em geral, por falta de investimento. Então, quando fui para o doutorado, a gente faz uma prova. Então, a prova tipo o Enem, só que é um Enem de pós-graduação, é um Enem de doutorado que eles têm lá. E tem alguns, eles têm que avaliar o seu currículo também, tem cartas de recomendação, tem todo um processo seletivo. E aí eu consegui passar para lá, consegui passar para 2 universidades. É interessante até que eles pagam essa viagem para ir para lá, conhecer as universidades, e eles tentam convencer, não, vem para cá, não, você vem para cá. Então pois é ótimo. E aí eu consegui. Então eu tava entre as 2 universidades que me aceitaram, foram Caltech e Princeton na época. Então eu visitei as 2. Caltech tinha mais a ver com o que eu queria fazer, com a minha ideia de pesquisa, talvez. E aí essa coisa de ir para fora, quando você vai para uma universidade assim, aí realmente isso ajuda muito. Porque são institutos conhecidos, isso ajuda no currículo, definitivamente, isso com certeza me ajudou, mas também acesso a recursos e, Sim. por exemplo, o acesso que eu tinha a telescópio lá, é uma universidade que tem muito tempo de telescópio, e eu podia usar os melhores telescópios do mundo para fazer meu trabalho de doutorado. Isso é super bom, isso dá uma força para o trabalho de pesquisa, principalmente nesse período do doutorado, que ajuda bastante a longo prazo. Quanto à questão da língua, você teve dificuldade ou você já vinha se preparando? Você já almejava essa questão de estudar fora? A língua não foi tanto um problema. Eu tinha estudado inglês antes. É cansativo, é engraçado, porque é uma coisa que isso eu não tinha noção, porque eu conseguia conversar com as pessoas, mas principalmente no começo, nos primeiros meses, é cansativo. Se você começa a viver em outra língua e ter que falar inglês o tempo todo, desde que você acorda até a hora de dormir, no final do dia, em geral, estava cansado, estava com dor de cabeça, uma coisa que eu não tinha me dado conta antes, mas é porque uma coisa é você
por mais que você fale bem inglês, você tem que morar em inglês, viver em inglês e fazer tudo em inglês. Sua cabeça, o seu cérebro não está muito acostumado com isso. Então, levou alguns meses, uns 3 meses talvez, para me adaptar com a questão do inglês. Mas eu acho que a diferença maior é cultural. As pessoas são diferentes e você tem que se adaptar a uma cultura, a um meio que é diferente, a maneira como as pessoas se relacionam. No Brasil é todo mundo muito próximo, muito amigo, é um clima diferente e você ter que se adaptar a um país diferente, estando sozinho, aí é um pouco mais difícil. Acho que o choque maior foi esse. E, no caso, houve necessidade de haver um reconhecimento do seu diploma aqui no Brasil, uma convalidação? Sim, isso é sempre importante. Se você quiser usar o diploma de alguma maneira oficial, e, por exemplo, foi o caso quando eu tive que fazer o concurso para me oficializar como professor na UFRJ, eu tive que ter o meu diploma reconhecido. Mas isso, em geral, não é um problema, é mais um processo burocrático e as pessoas estão acostumadas. Então, eu revalidei na própria UFRJ o meu diploma, não foi uma questão muito complicada, não. É mais uma questão de ter alguém que coloque um selo ali, mas as pessoas conhecem o curso, isso não foi um desafio, não. Beleza. Tiago, vamos falar agora um pouquinho sobre divulgação científica. Nos últimos anos, eu tenho observado, praticamente de 2019 para cá, um boom de contas, principalmente no Instagram, falando sobre astronomia e afins. Não é? Como é que você enxerga isso? Que muitas vezes muitas dessas contas passam informações válidas, mas através de memes. Você acha isso positivo? Como é que você pensa a respeito disso daí? Olha, depende. Eu acho que depende muito da conta e depende muito do conteúdo que está ali. Eu acho que usar memes, por exemplo, é super válido, tá? Eu acho que isso por si só é super importante porque se você faz uma divulgação científica e ainda tem gente na minha área que pensa divulgação científica assim, como se fosse uma aula e uma coisa muito séria, etc., você não vai conseguir chegar nas pessoas. Então você precisa conseguir uma linguagem que tenha a ver com o público que você quer atingir. E hoje em dia, principalmente nas redes sociais, meme é aquela coisa que é super popular. Eu mesmo uso meme eu faço bastante divulgação no Twitter e eu uso meme o tempo inteiro no que eu estou dizendo. Eu acho que o que é importante, por isso que eu falei depende, é que depende muito do conteúdo que está por trás. Se você usa o meme como uma porta de entrada para um conteúdo que é interessante, que é sério, que é rigoroso, aí é super válido. Porque, claro, eu não vou ficar no Twitter, eu não vou ficar fazendo conta integral e aqueles cálculos e falar de uma maneira super técnica, porque ninguém vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. Mas eu tenho lá aquele fundo e eu estou divulgando ciência, estou divulgando a pesquisa que se faz no Brasil, não só a minha, mas dos meus colegas e das minhas colegas na SAB e dos estudantes. E tem muito estudante hoje em dia de pós-graduação que tem iniciativas excelentes de divulgação nas redes sociais. Você vê AstroTresBR, é uma hashtag que se usa bastante no Twitter. É o canal dos AstroTubers, que também é praticamente só de alunos de pós-graduação, pessoal no YouTube que faz um trabalho muito legal. Isso é conteúdo sério. Mas aí a gente sabe que tem aquelas páginas que estão só atrás de clique, e aí tem aquelas montagens horrorosas nas fotos que eles mostram, que não tem nada a ver, é tudo falso. Erros. E. Hã? Erros. Erros Erros, não, conceituais coisas. também, né? Erros conceituais graves. Aí a gente tem um problema, porque aí não é uma questão de se usa ou não meme. O meme é legal, o meme é uma maneira de você convidar as pessoas e trazer, olha, vem aqui conversar comigo de ciência. Mas trazer para essas páginas, e às vezes são páginas, sei lá, que tem 1 milhão de seguidores ou coisas assim, para ficar falando besteira, para ficar falando coisa errada, aí não vale a pena. Aí eu critico bastante. Eu acho que esse é um problema sério que a gente tem que enfrentar, sim. Você, como coordenador do curso de pós-graduação, já se deparou do curso de pós-graduação do Observatório Valon? Já se deparou com alunos que, de certa forma, se frustraram ao entrar na graduação em astronomia e se deparar com tanta matemática, porque, antes de tudo, o curso de astronomia requer um bom embasamento matemático, não é? E isso que eu vejo, um ponto que eu vejo negativo
assim, de certa forma, dessa explosão de contas no Instagram falando sobre astronomia, que fala a parte bonita, não que a matemática seja feia, mas é a parte interessante, a que abre os olhos, a que atrai. Mas é aquele cavalo de Troia, né? Dentro do cavalo existe aí um mundo matemático a ser explorado. Você já se deparou com alunos que se sentiram, vamos dizer assim, frustrados por conta disso? Já, definitivamente tem um monte, o tempo todo tem os calouros que entram e que não tem muita noção, infelizmente, do que é astronomia. E eu acho que isso, em parte, é culpa nossa também, porque a gente não está mostrando para eles o que é astronomia de verdade, a gente não está, por falta de divulgação, às vezes, a gente não mostra muito bem como é que é o trabalho em astronomia, e as pessoas entram com uma ideia errada. Mas sim, acontece muito, principalmente as matérias de física e matemática no começo do curso. O pessoal entra, toma uma traulitada feia, tem gente que não passa daí. E, em média, os cursos de física e astronomia no país inteiro, eles têm uma taxa de evasão altíssima. Então, a quantidade de alunos que não termina o curso e que vai fazer uma outra coisa é muito alta. A última vez que eu vi esses números é uma coisa tipo, de cada 4 que entram, só um vai se formar, mais ou Uau. menos. Então, a taxa de evasão é tipo 75%. 75% das pessoas, 3/4, desiste no meio do caminho e só um em cada 4 vai terminar. O que é uma pena. Em grande parte é gente que não, que não sabia muito, ou às vezes acontece também, porque também eu já vi acontecer, gente que tinha interesse, mas que muitas vezes a formação de base não é muito boa. E aí a gente entra num problema que é bem mais fundamental, que é educação de base no país e como que é ensinada a física, matemática, etc. E aí o pessoal não tem a preparação. E aí para resolver isso, a gente teria que dar um passo para trás e tentar resolver o ensino de física e matemática na escola. Tiago, eu conversei com alguns professores, alguns colegas, e pedi para que eles perguntassem aos seus alunos, ou pedisse que eles fizessem perguntas, né, e que trouxesse a você essas perguntas. E entre elas, a professora Nicole Coutinho, que é de Macaé, no Rio de Janeiro, trouxe algumas questões. Eu vou repassar aqui para você, dos alunos dela, ok? Uma delas pergunta o seguinte: o que é que você acha que um dia descobriremos definitivamente a origem de tudo? Mas acho que ele está se relacionando à origem do universo. É difícil dizer, justamente porque a origem de tudo é uma coisa bem, bem grande, né? Bem ampla. Eu vejo a ciência como uma coisa que nunca acaba. Então, a minha experiência fazendo ciência é sempre que eu descubro alguma coisa no meu trabalho, eu também levanto uma questão nova. E aí tem mais coisa para descobrir. Então, você sempre vai avançando um pouquinho. E acho que nunca tem você chegar numa resposta final para tudo. Sempre tem novas perguntas. E o legal da ciência é você fazer essas descobertas e continuar por essa busca do conhecimento e novas perguntas. Uma nova descoberta abre sempre várias novas questões. Isso é muito bacana da ciência. Então, eu não acho que a gente vai descobrir a origem de tudo, mas eu acho que a gente vai aprofundando o nosso conhecimento cada vez mais. A gente vai chegando cada vez mais perto de uma compreensão melhor de como o universo funciona. Eu vejo a ciência e a astronomia mais por aí. Outra pergunta aqui é que se é verdade que a Terra está em um lugar privilegiado e por quê? Não, não tá. A Terra não tem nada de privilegiado. Ela talvez esteja numa distância um pouquinho boa do Sol, para não estar nem muito perto para ser muito quente, nem estar muito longe para ser muito fria. Mas, de uma maneira geral, a Terra não tem nada de muito especial. E é interessante que nos últimos anos, principalmente desde 2013 para cá, nos últimos 10 anos mais ou menos, a gente descobriu um monte de outros planetas ao redor de outras estrelas, é o que a gente chama dos exoplanetas. Eu já perdi a conta, já são muitos confirmados, eu sei que são pelo menos 4.000, não sei se já chegou a uns 4.500, uma coisa assim, mas a gente continua descobrindo o planeta à torta direito, vários deles parecidos com a Terra, às vezes não, então cada vez mais eu acho que a gente vai vendo que o nosso lugar não tem nada de privilegiado. Por que tem vida aqui? Não sei. Será que tem vida em outros lugares? Não sei também. Mas em comparação com os planetas, pelo menos a Terra, a princípio, não tem nada de especial, não. Bacana.
A Larissa Paiva, ela é uma garota de 15 anos, faz o 2º ano técnico em administração, e pergunta a você o seguinte: que conselho você dá aos jovens astrônomos e divulgadores científicos que estão começando a fazer esse tipo de trabalho aqui no Brasil? Olha, eu acho que perseverança é muito importante. Então, para quem está começando a estudar astronomia, vai ter que estudar muito astronomia, física, enfim, todos esses cursos são cursos que você tem que gostar de estudar, tá? Você não precisa ser gênio. Eu acho que as pessoas às vezes têm uma noção errada do cientista porque pensa que o cientista é aquela pessoa brilhante. E eu não vejo o cientista assim. O Um cientista é Einstein, né? Pois é, porque tem essa imagem, às vezes, na mídia de cientista, aquele cientista de Hollywood, os filmes, é sempre aquele cara meio maluco e super inteligente, não sei o quê. Cientista de verdade não é assim. O cientista de verdade é uma pessoa que trabalha duro. Então é uma pessoa que corre atrás. E se você não entende, você vai lá, lê, estuda e tenta entender. Eu acho que essa vontade de aprender é o mais fundamental. E aí, se você está falando de divulgação, eu diria que você tem que ter a vontade de falar sobre isso. Então, também é um trabalho super importante. Você tem que ter uma certa empatia, da mesma maneira que os cientistas não são. É importante saber que os cientistas não são gênios. Quem vai fazer divulgação não pode ficar pensando que ele é gênio e sabe mais que os outros, porque isso é o pior tipo de divulgação. Então, você tem que conversar com as pessoas e chegar no meio termo. Mas eu gosto muito dessas duas coisas, porque para mim é uma coisa que está muito junta, porque ciência é produção de conhecimento e divulgação é difusão de conhecimento. Então é você produzir e difundir o conhecimento. Isso para mim é uma coisa que é super importante, não só na astronomia, mas isso vale para todas as áreas do conhecimento, ciências biológicas, ciências humanas, história, tudo isso. Aprender é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que isso é fundamental em qualquer cientista. Tiago, há alguns dias atrás você fez uma live através do canal da SAB falando sobre astronomia, os caminhos que um astrônomo ou uma pessoa que pretende fazer astronomia deve fazer, né, para chegar e ter esse título de astrônomo, astrofísico e afins. Esse programa tende a continuar? Você tende a fazer esse tipo de divulgação através do canal da SAB no YouTube? Sem dúvida, o canal da SAB é um projeto que está começando agora, então a gente está tentando. E eu acho que o objetivo principal do canal da SAB é, de novo, juntar o público com as pessoas que fazem astronomia, que fazem pesquisa em astronomia no país. Então, essas lives vão continuar. Se tudo der certo, tem que ver também se eu consigo com as minhas filhas continuar fazendo live à noite, que nem sempre é fácil. Mas a ideia é fazer isso, não só. E aí, sinceramente, eu entrei de cobaia ali naquela primeira live só para testar a plataforma e tal, mas eu quero fazer principalmente conversas com outras pessoas. Então, conversas com astrônomos, pegar astrônomos que muitas vezes são pessoas que não são conhecidas no país, e eu não quero. A ideia é que não é sobre mim, não é sobre o Thiago, é sobre astronomia no Brasil. Então, lives com quem faz, primeiro com quem trabalha com astronomia, assim, coordenadores de curso de outras universidades, como é que é o curso nesses lugares, falar um pouquinho da profissão também, e fazer lives também com grupos de pesquisa, com pessoas que fazem pesquisa. Ah, você trabalha com esse tema de buracos negros ou de estrelas, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, como é que é isso. E isso é uma coisa que a gente, que o projeto vai tentar levar para frente. Então são lives, por enquanto, pelo menos, lives periódicas, essas conversas, bate-papo, e convido todo mundo primeiro para se inscrever no canal da SAB e também para chegar lá e fazer pergunta, porque o legal da live é permitir que as pessoas façam perguntas ao vivo e eu trago essas perguntas para a conversa, porque o objetivo é fazer mesmo um bate-papo, é que as pessoas participem e que elas possam interagir com quem está ali dando entrevista na hora. Esse é o ponto principal da coisa. Fantástico. Tiago Senhorim Gonçalves, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso Sertão Ciências. Deixo aqui aberto o espaço para suas palavras finais.
Bom, eu queria, de novo, agradecer muito a oportunidade. Sempre gosto de bater um papo sobre o meu trabalho, sobre astronomia do Brasil. Deixo aqui o convite para todo mundo vir falar comigo nas redes sociais. Então, eu sou Thiago SGBR nas redes sociais, Thiago com H. E comecem também a seguir o canal da SAB, para vocês verem justamente essas lives que a gente mencionou aqui. E o meu trabalho na parte de divulgação é justamente esse, é tentar interagir, é tentar conversar. Então, fica aqui o convite para todo mundo mesmo. Se você tinha mais perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, vem falar com a gente, vem me procurar nas redes, vem para as lives da SAB, para poder ter o bate-papo. O meu objetivo aqui é justamente esse. Então, agradeço de novo a oportunidade justamente para passar esse recado aqui, Manuel. Valeu. Valeu. Esse aqui é o Sertão Ciência, seu canal de divulgação científica aqui no Nordeste do Brasil. Um grande abraço e um cheiro para vocês e até um próximo encontro. Até mais!